Meus amigos, um fato grave envolvendo aí a situação do agente federal, do ex-diretor-geral da PRF, Polícia Rodoviária Federal, o doutor Silvinei Vasquez. Já há várias semanas, vocês sabem, o doutor Silvinei Vasquez, diretor da PRF, ao longo de parte da gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, encontra-se preso em prisão preventiva. Veja, eu sou advogado criminalista. Analisando aquilo que foi propalado, neste caso concreto, sobre supostos fundamentos que alicerçaram o decreto de prisão preventiva do doutor Silvinei, olha, eu me recordo bastante dos grandes doutrinadores de direito processual penal que o Brasil tem. Alguns deles, ou muitos deles, inclusive, de esquerda, mas são grandes doutrinadores. Eu tenho insistido, verdade seja dita, aos poucos eles começam a sair dos armários, mas eu tenho insistido respeitosamente para esses mestres que se posicionem. Não está em jogo, por exemplo, num caso como este, e há outros casos semelhantes, não está em jogo apenas o status libertatis, a liberdade ou a ausência dela do senhor Silvinei, que, por alguma coincidência da vida, durante o período fora um auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, de quem muitos desses doutrinadores não gostam. Mas não está em jogo apenas, neste caso, como também não estava em jogo apenas naquele caso do Anderson Torres, não estava em jogo só a liberdade ou a não liberdade do doutor Anderson Torres, ou neste caso, do doutor Silvinei Vasquez. O que está em jogo é o próprio ordenamento jurídico brasileiro, a nossa jurisprudência, a nossa doutrina, que criamos durante décadas e décadas e décadas. E isso custou o empenho, o sacrifício de muitos homens e mulheres, os práticos do direito, os teóricos, e custou também até ser reconhecida toda vamos dizer assim, toda uma gama de garantias a ser concretizada, até ela ser concretizada, isso custou vida, liberdade, tempo de vida de muitos outros brasileiros e brasileiras. Então eu sempre tenho conclamado aos senhores doutrinadores, e a vários grandes doutrinadores do Brasil, respeitáveis, muitos deles, eu repito, de esquerda, que ainda esses, os de esquerda, que são brilhantes, porque são estudiosos, por coincidência são de esquerda, tá? Mas saiam em defesa, pelo amor de Deus, do Estado Democrático de Direito, do ordenamento jurídico, da jurisprudência, da doutrina que Vossas Excelências ajudaram a construir ao longo dos últimos 50, 40, 30 anos. Alguns estão saindo, infelizmente a maioria não. Saindo, que eu digo, do armário e dizendo, não é bem assim. Independente da coloração partidária ou ideológica desse daquele, não é assim. Vejam, se vocês pegam qualquer doutrina de um bom doutrinador no Brasil, vai lá, está muito claro quais são os requisitos que devem existir num caso concreto que autorizariam legalmente alguém a ser preso preventivamente. Todos os doutrinadores vão dizer, não é possível, não se sustenta, não é possível decretar e não se sustenta um mandado de prisão preventiva unicamente por ilações, fantasias, projeções do órgão de acusação ou do julgador, ou da autoridade policial. Convicções sem prova, não. São conhecidíssimos os requisitos de lei, os fundamentos reconhecidos pela doutrina, pela jurisprudência, que tornam legal um decreto prisional preventivo.
Este caso do senhor Silvinei Vasquez, e agora vamos tratar somente dele, como também o do Anderson Torres, eu me refiro ao do Anderson Torres porque é muito parecido, ou é muito parecida a ausência de fundamentação legal para o decreto e permanência, manutenção da prisão preventiva. Todos vimos o calvário pelo qual passou o doutor Anderson Torres, ainda hoje está com tornozeleira eletrônica. Gozado que a dama do tráfico, agora já notória no Brasil inteiro, condenada em primeira e segunda instância, responde recursos à terceira e quarta instância em liberdade sem tornozeleira. O que interessa dizer desse vídeo é agora foco estritamente na situação grave que requer cautela do doutor Silvinei Vasquez. A defesa do doutor Silvinei Vasquez, que já está em prisão preventiva há bastante tempo, está fazendo requerimentos ao juízo respectivo, apontando, e certamente em alguma medida fundamentando com alguma concretude, risco de que seu cliente, o Silvinei Vasquez, seja envenenado no cárcere. E faz outras gamas de outras acusações seríssimas. Inclusive coloca sob suspeita a atuação do respectivo promotor de justiça que atua neste caso. Vamos nos ater aqui à denúncia do perigo de envenenamento, de que ele seja envenenado na prisão. É preciso que o Ministério Público, como fiscal da lei, artigo 129 da Constituição, lhe impõe isso. É preciso que o Judiciário, sob pena de infringir o princípio da inafastabilidade da jurisdição, se atenham com a devida atenção a esta grave denúncia da defesa de um custodiado, do qual, ou sobre o qual é responsável o Estado brasileiro. É preciso então que o Ministério Público e o juiz se atentem a este caso e, bom, se for o caso de afastar essas alegações da defesa, que afaste fundamentadamente e não trate achando que é mera chincana de defesa. Houve um caso gravíssimo, me lembro, agora falando desse caso, me lembro de um caso gravíssimo, de um ex-deputado federal já idoso, com comorbidades, durante aquele período da crise sanitária, no ápice dela. E havia mais de uma dezena de pedidos nos autos, pedidos da defesa, apontando: meu cliente tem comorbidades, essa, aquela, tudo documentado. Naquele período em que quase todos os aprisionados no Brasil que tinham comorbidades estavam em casa, em prisão domiciliar, momentaneamente. Muitos deles foram, eu tive clientes assim, e depois voltaram para o cárcere. Pois bem, quem era o relator do caso? O senhor Edson Fachin, ministro do STF, aquele que salvou o Lula. Vários e vários pedidos a defesa fez: meu cliente vai morrer no cárcere. Meu cliente tem comorbidade, vai pegar aquele vírus chinês aí dentro da cadeia. E pegou. O Edson Fachin negou mais de 10 requerimentos da defesa. A defesa fez o papel dela. E o ex-deputado, um idoso, pegou aquela doença e faleceu no cárcere. A família provavelmente vai processar o Estado brasileiro. E quem pagará a indenização não é o Fachin, que por uma questão humanitária poderia sim. Vários outros, do Iapoque ao Chuí, estavam indo para casa. Era direito dele. Ele tinha comorbidades, naquele momento a jurisprudência estava mandando para casa. E a defesa trabalhou, alertada pela família, a defesa trabalhou e o idoso faleceu. Agora, a situação é grave também. Vamos nos atentar. Matéria aqui da Metrópolis, por exemplo, se eu venho aqui do portal Metrópolis, traz esta informação. Hoje, inclusive hoje, 16/11, quinta-feira, defesa de Silvinei Vasquez fala em risco de envenenamento na cadeia.
Advogado Silvinei Vasquez também acusa um promotor do MP responsável pelo caso de parcialidade e perseguição contra o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no mandato de Bolsonaro. A defesa de Silvinei Vasquez afirma que o cliente corre risco de envenenamento na cadeia, além de ter emagrecido 12 quilogramas desde que foi preso em 9 de agosto. Diz a defesa: o demandado Silvinei, que nunca praticou nenhum ilícito, hoje está com 12 quilos a menos, preso injustamente, correndo o risco de ser envenenado na cadeia. Para eles, o promotor, aspas, vai ter que conviver com a morte de Silvinei, com a culpa de ter, mediante o aforamento desta ação infundada e desrespeitosa, preparado o caminho, inclusive com sua exposição midiática desnecessária, para outras difamações que culminaram com a prisão de um inocente, enquanto criminosos regozijam-se com tal fato e como o trabalho desse representante do MPF. Aqui não traz aqui na matéria, a matéria certamente não foi atrás desses dados, mas deve estar nos autos, os fundamentos, os elementos de informação que a defesa usa para demonstrar o perigo que estaria correndo seu cliente de ser envenenado no cárcere. Juiz, promotor, são servidores públicos, são pagos pelo contribuinte para trabalhar, espera-se que nesse caso Ministério Público e juiz atentem-se às afirmações da defesa. Se for o caso, se forem afirmações infundadas, as afastem. Falem nos autos sobre isso, mas é preciso se atentar para que aqui não haja de novo um caso parecido como aquele do senhor Edson Fachin, que negou mais de 10 pedidos da defesa. A defesa trabalhou bem e o juiz trabalhou mal. E o juiz tem sangue em suas mãos, porque uma pessoa foi ceifada desta existência por conta da falta de, não só de sensibilidade, mas de atenção aos autos.